paz de Jesus Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício de um par de rolas e 2 pombinhos, ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, festa da Sagrada Família de Nazaré. Tão logo celebramos o Natal do Senhor, celebrando ainda, né? Lembremos, o tempo do Natal é um tempo, não é um dia apenas. Para outros, talvez seja apenas um dia de festa, trocas de presentes, trocas de ligações nesse tempo, né? Mas para nós, para a vida cristã, é muito mais do que isso.
Muito mais do que uma mesa farta de um dia apenas. É um tempo de ação de graças, é um tempo de nos enchermos de alegria, porque é um tempo no qual Deus se faz presente. Assume nosso tempo, assume nossa história, assume uma família. E hoje celebrando, cheios de alegria, gratos a Deus por essa dinâmica tão bela, da qual todos nós procedemos, todos nós membros de uma família. E a partir do convite de Jesus, então, nós formamos essa grande família. A família que extrapola os laços consanguíneos, porque meu pai e minha mãe, vai dizer Jesus, são aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática os meus ensinamentos. Mas fiquemos por ora, alimentemos, nós nessa família estendida, através do convite de Jesus, olhemos para a nossa família, a pequena igreja que está lá em casa, esta pequena instituição que está no berço doméstico. É importante que zelemos por ela e justamente nesse convite bonito, convidados para rezarmos e para prestarmos atenção na grandeza dessa instituição, é importante que estejamos atentos à sua dinâmica mais profunda, ao seu convite mais específico. A primeira leitura que nós ouvimos, todas elas falam do quanto esse dinamismo precisa ser integrado, verdadeiro. A primeira leitura é uma carta à sabedoria, é uma carta como devo me comportar, eu como filho, mas eu como pai, eu como mãe, eu como membro de uma família, inserido no tempo e na história, como devo me comportar? Então começa dizendo, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe, e assim vai descrevendo, vai apresentando verdadeiros tesouros, vai apresentando o verdadeiro caminho para a felicidade. Uma família feliz não pode desviar o olhar da Sagrada Escritura, não pode desviar o olhar da carta de Deus para nós. Quantas famílias desesperançadas, nesse tempo de pandemia tem acentuado os problemas, tem se acentuado tantos desafios, tantas dificuldades, mas porque muitas vezes esses princípios não estavam tão ajustados assim. Aí quando foi preciso perdoar, foi difícil. Aí quando a necessidade de compreender, de tolerar, aí foi complicado. Mas porque antes faltou o diálogo, porque antes faltou o perdão, porque antes faltou um relacionamento que fosse de fato verdadeiro, base para uma família consolidada, base para uma família sólida. É importante que, às vezes a gente pensa assim, que a família é apenas uma estrutura social, é apenas uma dinâmica antropológica, é apenas um querer bem um ao outro. Isso é importante? É, mas não basta. E hoje, celebrando a Sagrada Família de Nazaré, é importante que lembremos, a família é um dado teológico, ou seja, é um querer de Deus, é um projeto de Deus para a felicidade nossa, para o dinamismo de felicidade nossa hoje. Então a família não é estruturalmente ela está dada. Resta-nos acrescentar esses ingredientes que a palavra de Deus está nos apresentando. Eu não faço do jeito que eu quero da dinâmica familiar. Quantas famílias, digamos assim, modernas, pautadas no laço afetivo apenas. Mas é importante, se queremos mantermos na fidelidade à Sagrada Escritura, ela está apresentada já. Para que não nos enganemos, o caminho de felicidade é isso. Aquele que fez o projeto compreende o que vai ser preciso para que se cumpra aquele projeto. Aquele que projetou a família sabe os ingredientes que precisa para que sejam felizes aqueles que nela entrarem. E por isso vai descrevendo então, filhos, honrem os pais, pais, eduquem os filhos, sem cansá-los, diria Paulo na segunda leitura. Ou seja, nessa correspondência bonita, nessa recíproca verdadeira,
é Deus quem concede, é Ele que apresenta, é Ele que nos propõe o verdadeiro passo. E não nos enganemos, jamais nos permitamos na ilusão de que fazendo do jeito que a gente acha está tudo certo, vai ser frutífero, vai ser verdadeiro. Pode ir bem por um tempo, mas se não for com essa base, ela fracassa. Infelizmente, quantas famílias fragilizadas, porque lá no tempo do namoro faltou mais diálogo, faltou mais perdão, faltou mais compreensão. E quando foi preciso, aí a fragilidade, aí a dificuldade. Mas para que isso não aconteça hoje na nossa, vamos hoje agregar esses valores, colocar esses princípios na nossa instituição, pequena família, que inspiradas pela Sagrada Família de Nazaré, possamos caminhar nessa direção. Lembremos a quem estamos consagrando nossos filhos. Esta família, a família modelo que hoje nos é apresentado, consagrou o menino, recebeu como dom e apresentou a Deus. Gratos, Senhor, aqui está, nosso fruto, nosso filho. Onde consagramos nosso filho hoje? É importante que pensemos, às vezes a gente consagra o filho para os estudos, para o sucesso desta ou daquela natureza. Mas quantas vezes lembramos de consagrar a Deus? Para que tenha sabedoria, tenha esperança, tenha alegria como um cristão verdadeiro. Apresentemos também o fruto da família a Deus, de onde tudo procede, de onde tudo veio, para que sejamos gratos por aquilo que Deus tem concedido. Consagremos o filho, nossos esforços, nossas labutas, as conquistas familiares, apresentemos todas a Deus, gratos por isso, de modo que fazendo esse processo de gratidão a Deus, as graças e as bênçãos não cessem de chegar junto a nós. Olha o convite que a liturgia nos faz, cabe para todos nós. Eu como filho preciso honrar os pais, e às vezes é tão difícil na honra aos pais. A gente quando é jovem não é que tem tanta disposição para amar, para compreender, para obedecer, para honrar, muito mais do que fazer aquilo que eles pedem, é prestar um louvor a eles, gratos porque eles são representantes de Deus na educação. Por meio deles, pais sensatos chegam aos filhos princípios e valores verdadeiros, princípios e valores que realizam. Por isso que quando nós ouvindo hoje essa liturgia, não está apresentando mais do que apresentar a igreja, a família como uma igreja doméstica, está apresentando também como um princípio de realização humana. Por isso que vai descrevendo, obedeçamos, respeitemos, honremos, amemos. A solicitude do esposo para com a esposa, o amor para com os integrantes da família. Caminhemos rezando, suplicando e gratos a Deus por pertencermos a uma família, bela ou não, mas gratos por Deus nos ter concedido essa bênção. Lembremos, é um projeto divino, vai frutificar, vai render os frutos que Deus espera quando nós colocarmos esses elementos aqui, essa investidura que Paulo diria, apresentava-nos na leitura que nós ouvíamos. Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, quando tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou. Vejamos, não é à toa, nesse momento, rezando pela família, ouvirmos esses princípios. É sinal de que eles são fundamentais. Se quisermos que a família frutifique, não esqueçamos dessa carta de amor que o Senhor nos concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.